Bom dia, então, né? Começamos. Bom dia a todos. Mais uma vez agradecendo a presença, né, de todo mundo que está aqui. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao grupo de estudos, revisitando Guerra Pommier. A proposta para hoje é que a gente comece a ler o texto do bom uso erótico da cólera e suas consequências, né? Hoje quem vai estar mediando a leitura do começo aqui do livro vai ser o Eduardo Costa, nosso colega, membro do estúdio, né? Psicólogo formado pela UFAL, psicanalista, psicólogo do Hospital da Mulher. O que mais que eu posso falar sobre você, Eduardo? Tá bom, Bom, já foi demais até. então, com a palavra, bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado, Carol, pela apresentação. Bom, acho que a ideia vai ser conduzir um pouco a discussão do livro, assim, né? Como a Carol já falou, assim, do começo do livro. Mas acho que no sentido da gente poder conversar sobre também, né? O que a gente pensa sobre. Eu vou intercalar alguns trechos do livro, assim, que eu acho que é interessante ler, com os comentários, né? E sintam-se à vontade para participar e também interromper. Mas esse livro do Pommier, né, foi o primeiro livro que eu li dele. Eu li agora para o grupo, né, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha chegado a ler, assim, não conhecia muito da obra dele, né. Eu acho que a gente tem entrado um pouco mais em contato nesse momento. E uma coisa que eu gostei muito, primeiro do estilo de escrita, assim, bem irônico em diversos momentos, assim, né, acho que ele se usa muito do humor e da ironia em diversos momentos do texto, assim, que dá um tom um pouco mais leve, mas que ele, é, apesar de lacaniano, é bastante freudiano também, assim, né? E esse livro dele, principalmente, assim, eu sentia muito, lendo que essa semelhança com os textos do Freud, assim, uma clareza muito grande. E especificamente nesse texto, assim, ele ele vai falar da coisa que o Freud mais fala, que é sobre a sexualidade, assim, né? Realmente, esse tema tão caro à psicanálise, né? Mas ele vai falar e tecer algumas críticas também sobre como isso é visto em sociedade e até a partir de alguns psicanalistas, né? Assim, dentro desse livro. Mas o grande trunfo, vamos dizer assim, parece que são os casos, né? Porque o livro todo é construído em cima desses casos que ele apresenta. E ele até fala um pouquinho aqui, o que ele vai falar de teoria, ele vai falar um pouquinho e tal, mas realmente o foco são esses casos. E é uma coisa que, enfim, né, também o estudo de caso é uma coisa também bastante familiar para psicanálise, né, e a gente vê como ele consegue construir bem e desenrolar bem alguns aspectos da teoria que ele vai apresentando, e sobre um olhar muito próprio, assim, né. Claro, né, se utilizando de conceitos e ideias da psicanálise, do Freud, do Lacan, mas tendo uma leitura muito própria e bastante interessante mesmo, assim. Eu acho legal ler o prólogo, que é curtinho, acho que só tem uma página mais ou menos, porque no prólogo, ele meio que apresenta, assim, o método do livro, assim. Como é que ele vai escrever o livro, o que é que ele vai falar, né, sobre o livro, assim, de que forma ele vai falar, né, o livro. E eu não sei se, acho que quase todo mundo talvez tenha o livro aí, né, acho que ele disponibilizou o PDF. Mas, de qualquer forma, eu vou ler aqui na página 7, né, do livro, o prólogo. Existe uma dificuldade específica em comunicar os resultados da experiência psicanalítica. Com efeito, o inconsciente é regido por regras diferentes das da lógica clássica, e o raciocínio só explica seus efeitos aproximativamente, de modo que o praticante corre o risco de ficar desencorajado no momento em que tem que se explicar sobre os resultados de uma ação, que, apesar disso, não é inefável. Ele pode, então, utilizar os instrumentos das lógicas paraconsistentes ou os da topologia,
mas nesse caso, suas formulações serão largamente incompreensíveis para o leigo. Por conseguinte, ele pode preferir reservar seu uso aos iniciados. Para contornar esse obstáculo, existem outros procedimentos discursivos, dentre os quais podemos incluir o equívoco, o xiste e os sonhos. Em suma, a apresentação das formações do inconsciente. Tal é o método adotado nesta obra, que privilegia amplamente o relato clínico. Os diferentes fragmentos de análise que leremos comportam todos eles uma mesma característica. Estão centrados num sintoma ou numa formação do inconsciente. Todavia, inúmeros detalhes secundários desses breves relatos foram modificados para que ninguém possa identificar os analisandos, assim convocados a testemunhar em favor de algumas proposições. Com efeito, apesar de essencialmente clínica, esta obra não deixa de comportar teses, que esperamos que os diferentes fragmentos expostos possam tornar evidentes, a ponto de dispensar uma demonstração muito enfadonha. Por fim, o leitor há de compreender que o tom irônico, ao aviso já, né, escolhido em muitas passagens, concerne a relação do autor com a psicanálise, que convém considerar com a necessária irreverência, sob a pena de vê-la recair na pesada categoria das religiões. De que adiantaria a descoberta freudiana corroer os ideais e os dogmas, sempre tão alienantes, se ao mesmo tempo os teorizadores do inconsciente tirassem do chapéu um novo ideal? Um tom trágico não convém. A ironia socrática cai melhor, ao menos na matéria aqui abordada. E eu acho que tem algumas preocupações, né, que ele expõe assim, me parece, que é, primeiro, como é que a gente fala, né, sobre o que a gente faz, ou sobre o que a gente teoriza e tal, e como é que a gente passa isso para os outros, né? E eu acho que, nesse sentido, me lembra um pouco também o Caligares, assim, no jeito de falar dele, de ser uma forma que me parece bastante compreensível e na forma de escrita também, né, bastante compreensível para quem está lendo, e uma preocupação com isso, assim, né, de como transmitir, né, a psicanálise, assim, de uma forma que não seja exclusiva, assim, para os iniciados, né, acho que talvez até para dar um, em certo sentido, assim, despertar um interesse de uma outra forma, né, também, né, e falar sobre isso, conseguir explicar, né, para outras pessoas, assim, o que é que se faz aqui, né, e despertar esse interesse. Mas eu acho que a coisa do caso é interessante porque acaba que ressoa melhor, né, em cada um, né? Acho que em cada caso, assim, alguém vai conseguir identificar algum comportamento, alguma coisa sua, assim, alguma fantasia sua ou de alguém conhecido, né? Alguém que já tenha visto, de repente, até no filme, algo do tipo, assim, né? Então, esse é meio que a proposta dele, né? E principalmente não tornar, que ele fala no final, né? Não tornar essa coisa da psicanálise, assim, e essa transmissão como algo com um rigor religioso, né? Uma coisa muito, assim, muito rígida no sentido de servir a um determinado mestre ou a querer defender determinadas ideias, assim, a partir de um viés, né, religioso nesse sentido. Bom, ele tem um outro, antes de começar o primeiro capítulo, né, tem de repente, uma segunda introdução, assim, ao capítulo, né, chama-se Sob o Trópico de Capricórnio, que ele vai falar como é que ele chegou no tema, né. Primeiro ele fala do método, no prólogo, assim, e agora ele vai falar do tema, assim, do conteúdo do livro, né. E ele fala, assim, como é que ele chegou, que ele faz essa conferência sobre o bom uso erótico da cólera aqui no Brasil e tal, como é que ele chegou nesse tema. E eu acho que do que ele fala aqui, uma coisa interessante de ressaltar é como a teoria freudiana, apesar desse seu aspecto revolucionário, assim, né, que ele fala anteriormente, de quebrar os dogmas e tal, pelo seu
acesso, assim, dentro da academia, dentro de um discurso, assim, mais universitário, e começou a ser usada muito como o que ele chama de um tapa-sexo, assim, uma forma de falar da sexualidade parecendo intelectual, assim, como se não se falasse diretamente sobre ela e tal. E ele vai falar que, principalmente com o lacanismo, assim, né, as ideias de Lacan, enfim, a coisa do formulações lógicas e matemáticas e a coisa da linguagem, dá um ar mais intelectualizado para falar, um ar de bom gosto, né? Ele fala para falar sobre sexualidade, né? E no final das contas, isso é importante porque a coisa que o Freud traz assim que o sexual é traumático ainda permanece, né? Ou seja, ainda temos dificuldade de falar sobre a sexualidade de uma forma que seja talvez mais direta, né? E é por isso que esse livro parece mais freudiano para mim nesse sentido, porque eles não vão falar de sexualidade diretamente, assim, né? Eu não vou nem usar nenhum termo desse para enfeitar e tal. Eu vou falar como eu vejo, né? E, obviamente, ele usa termos da psicanálise e tal, mas acho que são muito crus os relatos, assim, né? Que, links que ele traz, né? Eu acho que isso dá um ar bem interessante, assim. E eu acho que desconforto também em algumas passagens que a gente lê, assim, você vê como algumas coisas são desconfortáveis, assim, né, também, de se falar. E essa coisa da sexualidade como traumático, né, também a falar que como o puritanismo civilizado sempre negou, né, o sexual, assim, de modo geral. E o Freud trouxe isso à tona, e eu acho que dentro da coisa da sexualidade, o ponto talvez mais específico que ele vai tentar resgatar aqui, ou teorizar sobre, né, essa ligação assim da cólera, né, do ódio assim com o erotismo, né? Cólera e o erotismo, o amor e o ódio e tal, como isso interage e como isso aparece, e como isso de certa forma é indissociável, né? Coisa da outra, assim, em diversos sentidos, né? Tem um trechinho que ele fala que a cólera é o procedimento transgressor a que a humanidade recorre mais amplamente, introduzindo no amor uma selvageria que, longe de ser primitiva, é proporcional à civilização e ao refinamento. Ou seja, é a coisa o retorno da calcada, assim, também, né? Se a civilização, a sociedade reprime, né, esse tipo de sentimento, essa ideia, ela volta de alguma forma ali, né? Ou também, às vezes, como uma reação mesmo ao modo como a sociedade trata o sexual, né? Uma raiva diante disso, assim, né? São duas perspectivas, assim, que parece que ele traz, assim. E por causa desse modo como a gente lida com a sexualidade, né, como a sociedade lida com ela, a gente precisa transpor certas dificuldades, assim, para se entregar a ela, né? Ele fala assim que a gente precisa transpor as dificuldades para se entregar à luxúria, de modo geral. E no momento, né, que ele escreve o livro, mas que até hoje ainda temos, isso ressoa, né? Esse deslocamento da, da religião em si, né? De Deus como lugar central, e, enfim, a ciência tomando mais conta, né, da centralidade das normas e tal, e orientando a sociedade. Essa ideia do proibido e do pecado, que estava muito atrelado ao discurso religioso, ele ainda permanece, mas ele fica um pouco perdido, assim, né, o que ele fala. A gente parece que está mais permitido fazer certas coisas agora, que a gente está num tempo mais permissivo, algo no sentido, mas essa repressão, esse modo de lidar com a sexualidade, o trauma da sexualidade em si, né, esse encontro com o sexual, que ainda não deixou de ser traumático, assim, por causa disso, né? Isso aí não mudou, né? E por mais que o puritanismo civilizado, né, que ele coloca, tente dizer que isso não existe, né, que a sexualidade do civilizado é uma coisa limpa enfim, né, angelical, assim, e tal, né? Obviamente isso não é verdade. E pensando nessa perspectiva da cólera, que é o que ele vem trazer, ele propõe, assim, né,
do jeito jocoso dele, irônico também, uma reabilitação do exercício da perversidade, assim, para que a gente tenha o mínimo necessário para uma ereção, né, ele coloca. Ou seja, que tipo é necessário algum grau disso para que haja sexualidade, né? Para que haja uma prática sexual, assim, é necessário essa cólera em algum momento, é necessário é, esse espírito transgressor em algum momento, e ele vai desenvolver isso ao longo do texto, né, do por que isso é necessário e como é que procede, né, como é que isso funciona. E assim, aquela coisa dos três ensaios da teoria da sexualidade, né, do Freud, assim, sobre, enfim, como é que é a sexualidade infantil, né, como é que ela funciona e, enfim, até hoje é negado isso também, em muitos anos, né? Mas a coisa de como originariamente nós somos perversos polimorfos, né? As crianças são assim, então, as pulsões faciais, a coisa das zonas erógenas e que tudo é sexualidade, né? O corpo inteiro é sexualidade em todas as suas partes e que isso já de base, né, já é uma coisa que, vamos dizer assim, foge a essa teoria do civilizatório, né? Mas que a partir desse momento e com a entrada no Édipo, assim, a coisa que ele vai relacionar com a cólera, né, na sexualidade e no amor, ela vai partir muito da relação com a castração, né? E principalmente com o lugar do pai nisso aí. Então, assim, na, na entrada do pai na cena de piano, assim, é, tem duas saídas que ele aponta, né? Seria a feminização, qual lugar mais feminino diante dessa entrada, ou essa rivalidade, que seria, né, teoricamente, esse lugar mais masculino, né? Ascender ao clã dos homens, é o que ele fala. A primeira opção resulta na imaginarização de um pai mais violento e tal, né, um recuo diante disso. E a segunda é uma posição hostil, até meio persecutória, justamente porque essa ameaça de castração ela vai continuar sempre à frente, né? É sempre um risco. Então, é uma defesa contra isso, né? Essa angústia de ocupar essa outra posição, né? E, enfim, ao longo do livro todo, ele vai mostrando diversos casos, diversos exemplos, e cada capítulo tem meio que um tema, assim, e ele vai mostrando como é que isso se dá em cada lugar, né? O primeiro capítulo, que é o erotismo da cólera masculina, né? Vai ser especificamente como é que se dá com o homem, né? Com essa saída por aí, né? Nesse sentido. E, assim, tem diversos casos que ele cita, né? Acho que a gente pode pegar um para dar uma lida e comentando, mas antes de chegar no caso, ele vai teorizando um pouco mais sobre isso e sobre como é que se chega nesse ponto, assim, né? E no caso do homem, pensando nessa posição de rivalização com o pai, é necessário dentro do Édipo ali, para sair disso aí, né? É necessário um assassinato fantasístico desse pai, em algum momento, assim, né? E tomar os traços do pai, né? Tomar um traço do pai e tomar para si como algo, uma insígnia fálica ali, algo que vai permitir com que ele chegue nesse lugar masculino que ele almeja, é um ponto central nesse jogo, né? E ele vai falar que o amor em si, né? Ele sintomatiza-se a partir do instante em que, deixando de ser o vago impulso que busca dar consistência ao corpo, sexualiza-se e escolhe o objeto específico que é solicitado a remediar, não tanto a sua falta a ser, mas a sua castração. Ou seja, né, o objeto de amor, assim, ele vai entrar nessa lógica sintomática que tem a ver com esse traço paterno também que ele absorve, no momento em que o outro, enquanto objeto, é tomado para se apropriado, né, se apropria do corpo do outro para dar conta e remediar esse processo de castração, né? E toda essa dinâmica do assassinato fantasístico do pai e esse processo em si, assim, ele vai falar que tem duas formas disso se acontecer, né? De tomar esse lugar do pai e simbolizar esses traços dele. E um é assumindo seu nome próprio, né?
de certa forma, defendendo esse pai, assim, e tendo ele num determinado lugar, né? É, que você é meio que herdeiro dele. E o outro é assumindo um dos fetiches que expressam a habilidade do pai, né? Então, alguma coisa que vai ser observada ali. E aí volta a coisa da perversão também, né? Que tem um elemento da perversão aí na sexualidade, né? Nesse sentido. E um desses fetiches vão ser assumidos para expressar essa virilidade, né? E ele vai dar, ao longo dos casos, vai dar diversos exemplos disso, né? De como isso é colocado em prática, como é que isso vem. E a coisa do simbólico nesse sentido, com relação a isso, né? Vai meio que comandando a sexualidade, né? Ele fala que o desejo masculino pelas mulheres depende de um traço que as ultrapassa, né? Esse traço do pai, assim. E na medida que uma mulher põe em movimento esse traço paterno, ela se torna adequada à conquista e excitante para o filho, obcecado como este continua por seus primeiros amores, né? Ou seja, tipo, a coisa é de enquanto fundante, né? E sempre retornando nas relações, né? Então é essa perspectiva do sintoma, do amor enquanto sintomático, assim, né? Porque é algo que está estruturado no sujeito, a partir do ego, a partir dessa relação que ele tem com a castração, e que vai sempre reaparecer de uma forma ou de outra nas relações, né? Ele vai se deparar. Aí a gente tem Eduardo, alguns... eu acho Oi. que isso que você está falando agora aparece muito nesse primeiro caso que ele fala, nessa parte sobre o erotismo do traço paterno. É, Hum. Sim. Acho que a gente pode até começar lendo esse, para comentar um pouco, já que é o primeiro, assim. Deixa eu achar aqui. Queria comentar uma coisa. Peraí, viu? Tá me ouvindo bem? sim, Sim, Não, Tá vendo e ouvindo bem? sim, sim. sim. Antes da gente entrar nos casos, eu queria comentar alguma coisa sobre esse capítulo, sobre o Trópico de Capricórnio. Comenta agora ou deixa no final? não pode Comenta. entrar. É Sim, porque comenta. me surpreendeu, assim, né? Ver ele falando do Brasil logo no início. Não estava esperando. Isso. E esse choque, assim, com a tradução e a edição brasileira, né? Sobre como ele teve. Eu não sei se aparece na edição original ou se só aparece essa parte na edição brasileira. Mas sobre como ele teve que explicar, A não sei se capa. ele explicou assim a capa a partir desse estrangeiro, estranhamente estrangeiro, né? Aí ele coloca, começando justamente para falar sobre esse choque que aconteceu, que na capa do livro dele tinha uma belíssima, essa aqui na página, aí tá seu número aqui na página 9. Uma belíssima apresentação, aliás, mais surpresa, a capa representava a foto de corpo inteiro de uma jovem bastante apetitosa, mostrando em sua completa nudez e lançando ao futuro leitor um olhar torrido, que era a conta certa para fazê-lo comprar imediatamente o opúsculo. Daí ele disse, né? Não, ótima capa, bonita capa, mas o que que tem a ver com o meu livro? Né? O que é que tem a ver com, com os temas que eu estou tratando no meu livro? E aí a resposta vem logo, aparece rapidamente, e ele coloca que é na página, não lembro, não estou vendo a página aqui, mas que fala sobre a situação geopolítica do Brasil, né? Então foi uma escolha brasileira, que logo associava, assim, já é da psicanálise, então vai ter a ver alguma coisa com a sexualidade, com a anatomia, com o corpo, com a nudez, né? Então acho que isso marca sobre como o nosso país, assim, na minha leitura, né? Está muito marcado pelo discurso religioso de uma moralidade. E aí achei muito interessante que nessa primeira parte ele justifica, não sei se justifica a melhor palavra, mas ele descreve bastante o sentido de cada palavra do título, né? Então, quando ele coloca o bom uso erótico da cólera, esse uso não só mostra como tem uma função, mas essa palavra bom, ele também traz sobre como ele não está se referindo só a uma moralidade. Ele coloca, né, que o nome bom pode
qualificado e bom por ser adaptado a uma causa e não por satisfazer a uma exigência moral. E aí achei interessante sobre como apareceria aí uma certa moralidade no Brasil, né? Ele tá, enfim, ele vai trabalhando sobre isso. Eu achei até interessante porque tem algum momento também nessa primeira parte que ele coloca que para os colegas dele europeus, assim, eles acharam muito estranho, né? Falar sobre esse amor violento, dessa violência amorosa. Mas eu, como leitora, acho muito comum casais assim no Brasil. São muito representados também no cinema brasileiro, né? O cinema, os casais dos filmes brasileiros são casais que brigam muito, são casais que estão sempre ali, né? No limite, tá sempre muita confusão. A família brasileira é representada com muita confusão. Eu A lembrei, grande família. é, eu lembrei principalmente do casal do Auto da Compadecida também, que é muito essa violência amorosa, bastante erótica. Então, acho que essa primeira parte marcou assim para mim esses dois pontos do Brasil, né? Tanto um discurso religioso muito forte que marca bastante essa moralidade, tanto da sexualidade quanto talvez da cólera, e sobre como para a gente, na nossa cultura, não é incomum a gente ver casais assim, né? E até desse nome cólera também, assim, que eu achei engraçado que ele marca que poderia produzir uma confusão, né, com o sentido da patologia da cólera, mas que estava se falando desse sentimento violento, assim, dessa ira. Então, acho que não é só agressividade, mas também essa ira, né, essa violência, que, enfim, não sei se teria uma diferença muito marcada de agressividade para ira, mas são palavras diferentes, né? Acho que vai levar para coisas diferentes. Aí eu acho que é isso. Né? E eu acho que, no final das contas, o que ele tá falando aqui é um jogo, né? Essa coisa você exemplificou dos casais que brigam e tal. Tem um jogo erótico nisso aí, né? Assim, velado. Às vezes até não é nem velado, mas bem manifesto mesmo, assim, né? Que você olha, você já tá vendo que aquilo dali tem um sentido erótico mesmo, né? Eu lembro até que tem um episódio da série PC, do Caligaris, que ele tá num restaurante, jantando com alguém, e aí um casal começa a brigar, embolar no chão, assim. E aí ele fala, ei, parem com isso, o pessoal aqui do restaurante não tá acostumado com essa demonstração de erotismo essa hora da noite, né? Assim, aí eles ficam em choque, né? É, mas é isso, né? Assim, Mas não é importante a gente não esquecer que ele chama atenção, está na página 19, que ele fala assim: a violência de um homem em relação a uma mulher situa-se no campo do amor que ele lhe dedica, e esse sentimento, por conseguinte, difere do sadismo. É bem diferente aí, né? Porque a gente fala de violência, agressão, opa, né? Dá um choque assim, de pensar que estamos falando de sadismo. Ele não está dizendo isso. Ele está marcando uma diferença, não é um sadismo. É importante não esquecer é, esse ponto. É. E a Rita está até lembrando também, né, que ele traz essa tese nova de falar do gozo, que é, né, nessa agressividade. E aí foi até umas anotações que eu fiz, Rita, assim. Eu coloquei assim, quando eu tava lendo, né, o casal que ama violentamente entre si e assim, tem uma certa cumplicidade, parece, que seria diferente daquele que goza do outro, né, que seria talvez Isso, uma estrutura mais sadismo, perversa. sádica. Eu acho que também fala assim na nossa cultura brasileira, quando a gente vê, por exemplo, a Lei Maria da Penha, em vigor, enfim, muitos casos também de violência contra a mulher, enfim. Então, parece marcar também, talvez não seja a mesma coisa que está se falando, né? Talvez não, não é. É, Não é. é, não é? Não é. É e importante ele até, destacar isso. como ele coloca, né? O que ele falou antes, a reabilitação da perversão para que se haja um mínimo necessário para a ereção, né? Ele está falando, na verdade, não é da violência doméstica, né? Ele está falando Uhum. de um jogo erótico que tem algo de colérico ali. Então, é uma discussão ali, de repente, uma provocação, uma coisa assim,
E que você vê que em muitos casos é uma provocação que termina numa relação sexual, né? Um ato sexual, assim. É uma coisa que tem a ver com o jogo do casal ali, que diz respeito ao sintoma de cada um, como cada um está se colocando naquela relação ali, né? Mas, enfim, Não, também a proposta acho que da sociedade, em um certo sentido, é moralizar isso também, né? E o que ele está falando aqui é que, olha, por mais que a gente possa tentar moralizar isso, tem algo que não vai escapar em alguma medida, em algum grau disso, né? ele colocou até assim na página 12, né? A briga de dois amantes que se encerra num desencadeamento de paixão. Ele coloca que quanto mais violenta a discussão, seria mais sensual o epílogo. E ele coloca como uma tragicomédia, porque também é cômico para quem vê, né? Então ele traz um pouquinho desse caráter cômico também que está em jogo aí. Então acho que é importante demarcar assim que são coisas diferentes, né? Sim. Verdade. Bom, é, bom, acho que talvez a gente possa ler, então, um caso para ir comentando, né? Um pouco esse primeiro caso, erotismo de traço paterno, que eu acho que tem a ver com o que eu já estava comentando um pouco antes. Vou começar por ele aqui, que ele fala assim, na página 23 do livro. É, na flor da idade, MB casou-se, mas seu casamento logo chegou ao fim. Alguns defeitos da companheira, que a princípio ele não havia percebido, logo assumiram tamanha importância a seus olhos, que em poucos meses seu interesse sexual transformou-se em dever conjugal, praticado furtivamente, com todas as luzes apagadas e com a cabeça em outro lugar. Sua mulher bebia exageradamente, e talvez, ainda mais, depois que ele se afastou, cada vez mais enojado com o cheiro do álcool. Ele havia reparado nesse hábito antes das núpcias, mas pensara, com um otimismo bem masculino, que com a ajuda de seu amor, a esposa se curaria do vício. Nada disso. Lembrei do Freud também falando, né, sobre o marido que chega com a esposa para ele e diz: ah, doutor, minha esposa sofre dos nervos. Cure-a para que possamos ter um casamento feliz, né? E aí o Freud fala que, na maioria dos casos, não é isso que vai ocorrer, né? Geralmente é o fim da relação. Finalmente, em poucos meses, foi em repugnância que acabou se transformando num dever conjugal, do qual, aliás, as numerosas viagens profissionais de MB lhe permitiram eximir-se durante grande parte do ano. Todavia, o laço oficial do casamento e um semblante de vida em comum ainda foram mantidos por alguns anos, tanto porque as conveniências e o respeito por um meio familiar coercitivo o levavam a protelar qualquer separação, quanto porque dois acidentes, tão estúpidos quanto extraordinários, deixaram sua mulher com uma ligeira deficiência. De modo que, em meio à coerção moral em que costumava mortificar-se, MB sentiu-se impedido de se separar dela com grande desenvoltura. Você vê que inicialmente foi alguma sintomático o negócio. Não estava dando certo, mas alguma coisa estava segurando ali, né? Ele explica aqui, né, que tá, não, porque é o meio familiar com esse tio, não sei o quê, mas assim, né? É uma racionalização, né? O que mantém junto mesmo é o sintoma, no final das contas, né? E aí, no final das contas, ficou uma coisa também com relação a esse acidente que a mulher sofreu, ficou como se fosse uma culpa, né? Que ele poderia ficar se ele se separasse. Então, ele se sentiu meio que na obrigação de ficar, né? Ou seja, são motivos que é, talvez não seriam os primeiros que a gente pensaria para sustentar um relacionamento, né? Enfim, sem que o clima jamais se houvesse realmente envenenado, a separação tornou-se oficial. Para MB, seguiram-se longos anos de um celibato precavidamente organizado, onde as únicas práticas heterossexuais desse tecnocrata de alto nível eram as que podiam ser pagas. No entanto, o recurso às prostitutas, tão fácil e tão bem integrado nos costumes dos europeus que graçam no terceiro mundo, revelou-se um recurso mais complicado,
quando subindo de posição, suas temporadas na metrópole se alongaram. A princípio, ele tinha que refletir por noites a fio antes de se decidir. Depois de muitas dúvidas, a se dirigir a um dos locais onde as prostitutas abundavam. E mesmo assim, no último instante, hesitava quanto ao bairro que escolheria. Quando finalmente se decidia e tomava a direção certa, sem mudar de programa ou de rumo, era capaz de ficar horas no carro, sendo-lhe fonte de extrema excitação o espetáculo das moças suscetíveis de aliviar sua libido aflita. MB ainda tinha que rodar muito tempo, olhar, dar voltas no quarteirão e localizar várias vezes o objeto de sua cobiça, na esperança secreta de que este houvesse desaparecido enquanto ele estacionava seu veículo. Em suma, ele acumulava a tal ponto providências prévias e contraditórias que podiam passar-se várias semanas antes que ficasse pronto para entrar em ação. E como também era preciso discutir isso e esfalfar-se uma escada quase sempre sólida, mal ele tinha tempo de subir até o quarto e já ejaculava precocemente, sendo em seguida sufocado por tamanha vergonha que, na maioria das vezes, pagava o dobro do que fora combinado para prevenir eventuais gozações e se sentia obrigado a mudar de área e de parceira a cada uma dessas aventuras. Pois ele se declarou muito satisfeito com sua vida sexual quando veio me ver pela primeira vez, considerando esses arranjos como o que podia fazer de mais econômico em sua idade, já que a perspectiva de estabelecer relações estáveis ou mesmo sexuais com uma das mulheres do seu círculo parecia-lhe uma solução de extremo mau gosto para um homem de sua posição. Segundo ele, sua visita a um psicanalista não tinha outra razão, senão os aborrecimentos que lhe causavam seus superiores hierárquicos, chateações estas que acarretam enxaquecas intensas, nas quais, como homem culto e letrado, ele havia reconhecido um sintoma. A queixa inicial, né, e a demanda de análise real aí. A princípio, portanto, o sexo foi apenas acessoriamente objeto de seus ditos, predominantemente centrados em suas recriminações contra os tiranos minúsculos que pululam em todos os escalões das multinacionais. Mas, no final das contas, foi-lhe preciso dizer um pouco mais. E, pouco a pouco, a organização cotidiana de sua libido pareceu-lhe merecer uma atenção menos distraída. Seria vergonha que ele experimentava ao relatar suas intermináveis escapadas noturnas, embora, como se possa suspeitar, eu me abstivesse de exprimir não só a mínima surpresa reprobatória, mas até de questioná-lo a respeito delas. Ou seria antes o poder que ele atribuía àquele terceiro aureolado de freudismo que eu era, e que, supostamente, o curaria de uma doença, ainda que mal formulada. E eu acho que é uma coisa que é muito interessante nos casos que ele vai citando, além das teses que ele vai tecendo, são esses fragmentos de clínicos, assim, no sentido do que é que ele faz quando ele está com o paciente ali, né? Quando o paciente faz tal coisa, o que é que ele faz, como é que ele reage, né? E eu acho que em cada caso, assim, ele às vezes fala umas coisas do tipo, olha, quem está falando isso aqui sou eu, não foi o paciente que exprimiu, não, tá? Então, por isso, talvez não seja, quando o analista fala assim e constrói alguma coisa, quando não é do paciente que vem, é mais provável que não seja certo, né? É mais provável que não seja realmente o que o paciente está fantasiando, né? Então, ele sempre vai dando um pé atrás quando ele faz essas construções, né? A verdade é que depois de alguns meses de análise, sua vida amorosa havia retomado um curso menos fiduciário. E ele deveria não apenas abrir os olhos para as mulheres de seu círculo, como também casar-se com uma delas a toque de caixa, para satisfação geral. Ou seja, seria por uma conveniência novamente, né? Sua nova mulher era perfeita, realmente irrepreensível, embora, pensando bem, apresentasse um pequeno defeito, um mau hálito, cuja origem, graças a Deus, não era o excesso de bebida. Todavia, ele suportava, dessa vez sem a menor repugnância, essa ligeira imperfeição. Ao me anunciar
Essa falha, nesses termos, logo foi obrigado a comentar que havia encadeado com o vício de sua primeira mulher, que a havia encadeado com o vício de sua primeira mulher. E também não lhe escapou que ele era incapaz de fazer a menor observação a respeito à esposa. A coisa não seria simples, é verdade. Mas com um pouco de tato e a pretexto de algumas generalidades odontológicas, sem dúvida não seria impossível chamar a atenção dela para um detalhe provavelmente irremediável. No entanto, parecia-lhe absolutamente impossível abordar essa questão, como se sua significação fosse muito além dos fatos. E ele julgou útil me apontar isso e se interrogar sobre essa sua incapacidade. MB acabara de fazer essa constatação quando a noite lhe trouxe a luminosidade de um sonho, que haveria de esclarecer-lhe o lugar de seu pai em sua relação com as mulheres, quer se tratasse de uma ligação legítima ou clandestina. Aqui está o sonho, tal como ele me confiou. Eu ia andando por uma calçada, sem dúvida em Paris, como fiz tantas vezes, na época em que ficava espreitando as prostitutas. Na rua, ninguém. De repente, apareceu na calçada, em frente, uma negra esplêndida, negra como a noite que nos cercava, com a sombra destacando ainda mais o branco dos seus olhos e dos dentes, que brilhavam conforme a intermitência de seu sorriso, indubitavelmente dirigido a mim. Estranhamente, apesar da penumbra, sua boca me parecia deformada. Não era monstruosa essa boca, mas comportava uma anomalia de uma natureza difícil de precisar. Eu não saberia descrevê-la. Talvez, aliás, essa imperfeição não existisse, a não ser em meu pensamento, naquela pessoa agradável que exibia atributos avantajados que não lhe estou detalhando, uns valorizados por uma roupa das mais eróticas, que deixava adivinhar, mas apenas isso, o benefício que um homem de bem poderia esperar tirar deles. Era incontestável. Ela estava longe de ser insensível ao interesse admirativo que eu lhe dirigia. Me preparava para atravessar a rua sob seu olhar encorajador, quando a atenção dela foi captada por uma terceira pessoa. Parece. É, isso mesmo, um homem, por azar. Que coisa curiosa, meu pai. Pelo menos tenho certeza de que era ele, embora eu não tenha realmente reconhecido naqueles traços viris e conquistadores. Indiscutivelmente, ele logo levou a melhor, à medida que na calçada oposta aproximou-se um só passo da beldade, um deslizar abrupto. Quanto a mim, fui diminuindo de tamanho, enquanto a largura da rua que me separava da cena começou a ficar mais intransponível que um rio. Em mais um instante, lá estava ele bem junto da criatura, com a qual, sem dizer uma palavra, começou incontinente a copular. Fiquei petrificado diante daquele espetáculo, não só porque aquela de quem eu esperava gozar escapou-me no último instante, mas também porque meu pai procedeu de um modo bastante estranho. Parecia claro que os dois estavam copulando, não como se costuma fazer, mas pela cabeça, talvez graças à boca esquisita de que falei, que, sem dúvida, comportava um dispositivo especial para a copulação. Não era um beijo que apresentasse uma certa sofisticação, era uma cópula completa. Não canso de me espantar com os sonhos, porque no momento em que tive a ideia de que meus dois torturadores procediam como certos tipos de insetos, eu os vi levantar voo graciosamente para seu balé nupcial. Nada mais estranho, não há nada mais estranho do que ver o próprio pai voar desse jeito, ainda mais copulando pela boca, voando. É, sim, estou pensando nisso, voando. Não me chatei com seus pigarros. Voando para o filho, chego a admitir isto, para a esplêndida criatura que ele cobiçava. Isso me levaria facilmente a fazer uma associação com a expressão contrair matrimônio. Aí tem uma notinha que ele fala aqui em francês, é convoler un juste noces, também casar em segundas núpcias. E pela proximidade com o verbo voler e com o possível neologismo com voler, voler avec, cada uma outra acepção de nós, farra, pândega,
também admitiria o sentido de voando juntos numa bela farda. Eu faria mais esse sentido em francês, né? Mas, mas é claro que eu não teria ideias tão respeitosas a respeito do meu, eu ia dizendo, Augusto pai. Mas também não faria isso porque ninguém desconhece que Augusto é o apelido habitual de palhaço. Também outra notinha que fala que assim se denominam na França, por antífrase, os palhaços de maquiagem extremamente exagerada e caricata, diferente dos bufões. Bom, mas sejamos sérios e vamos retomar outra vez, um por um, os elos mais curiosos desse sainete, muito instrutivo sobre vários aspectos. Antes de ter esse sonho, eu só fazia uma ligação obscura entre o cheiro de álcool macerado que exalava da minha primeira mulher e o mau hálito da segunda, provavelmente ocasionado por algum problema dentário. A boca deformada da negra, acrescentando um termo suplementar em relação a essa parte do corpo feminino, formou agora uma série. E até, se você me permite esse humor barato, uma série negra. Série Noir, por alusão ao nome de uma coleção famosa, sucessão ou clima de catástrofes, de acontecimentos sombrios. Não é tanto a cor dessa verdade que estou aludindo. É que, de repente, estou associando os insetos que copulam desse jeito com a cena de minha primeira infância, quando, numa tardinha de primavera, dezenas de libélulas estavam voando, ligadas duas a duas pela cabeça. Ele vai vendo o deslizamento de significado, né? Como uma coisa vai puxando a outra ali na associação livre e tal. Como é que ele vai chegando nessa... Assim, ele também fica... Parece que foi tudo numa sessão, mas não tenho certeza se foi, né? Talvez tenha sido em várias sessões, assim, né? Ele escreve como se tivesse sido em uma só, né? Mas é interessante, né? Como ele consegue construir isso bem, assim, né? É. Depois, ao pôr do sol, elas vieram se despedaçar nos faróis do carro. Mal eles foram acesos, as libélulas, né? Meu pai estava dirigindo, esbravejando, um pestão, contra a sujeira provocada por aqueles arquípteros, os rodopios daqueles insetos graciosos, de cores muito vivamente destacadas pela luz, pouco antes de eles morrerem, um acasalamento que eu não compreendia. Eis uma porção de lembranças que me deixaram uma impressão inesquecível. Série Negra constitui, pois, uma alusão suplementar às minhas intenções homicidas, no momento do voo daquele casal alçado por um gozo indevido. Não estou explicando, já estou a par dessa dimensão meio desagradável dos pensamentos secretos. Em contrapartida, o que me chama a atenção é essa expressão que acabei de usar. Meu pai esbravejando. Pestão. Parece mesmo que eu disse esbravejando. Ampestando, não é? A forma gerúndia do verbo pester, praguejar, vociferar, xingar, etc., necessariamente precedida pela partícula am, é homófona do verbo ampester, empestar, exalar mau cheiro, etc., e voltará a aparecer logo adiante. Meu pai esbravejava muito, de fato, essencialmente contra minha mãe, que para ele parecia ser responsável pela maioria das disfunções do universo. Seu rosto colérico me dava medo, tão deformado que ficava por uma violência contida, e sem dúvida, um pouco mais a boca, aquela boca vociferante, mesmo. Mas talvez eu esteja sendo levado por associações que me induzem a fazer analogias rápidas. Mas agora está me ocorrendo o seguinte: minha mãe, ele a devorava, ele a possuía com sua cólera, do mesmo jeito que não se pode saber, olhando para aqueles insetos fascinantes, se eles estão se devorando ou copulando. Embora, na idade em que os observei pela primeira vez, só a primeira eventualidade deva ter me parecido clara. Enfim, o estranho é o seguinte: para concluir a dissecação desse sonho, não duvido que a negra possa representar facilmente uma espécie de ligação pedagógica entre meu pai e eu. Em minhas primeiras viagens africanas, as prostitutas autóctones me fizeram perder muito da minha inocência, já que o exotismo da situação e a
de clientes endinheirados as levava a dar mostras de imaginação, além dos sinais de apego que elas frequentemente aparentavam. Na época, devo até ter pensado conscientemente que meu pai, sem dúvida, fizera a mesma coisa, porque ele também foi apaixonado pelas viagens para além do mar. O Mas Eduardo, o que esse sonho diz? eu acho muito interessante isso, né? Que o menino ficou olhando. Não sei se eles estão se devorando ou copulando, assim. Só essa partezinha é muito as palavras-chave que vai marcar muito esse encontro, assim, do sexual e da morte também, né? Assim, da agressividade também. Eu achei essa dúvida muito interessante. E como ela associou isso à forma que o pai tratava a mãe também, né? Essa Uhum. coisa de ficar esbravejando, parecia que ele a devorava, né? Ele fez essa associação, então ele já fez essa ligação da cólera, do esbravejar, do devorar com o sexual também, né? Pela triangulação edípica ali, né? Pela vendo os pais nessa posição, né? É. Fica muito bem amarradinho, né? Parece tão fácil, né? O cara visualizar É. tudo isso, assim, quando você lê. Eu achei até também assim, pensando cá comigo, assim, né? Para não ver a mãe e o pai, olha para outro canto. E aí isso cola em outro canto, né? Não na mãe e no pai. Como Sim. se fosse assim, né? Não vou ver essa cena aqui, vou olhar para outra cena que está me acontecendo na frente. E aí, em análise, com cuidado, pode-se voltar a ver isso que não queria ver, né? Mas enfim, bora seguir. E tem parece ter uma coisa de culpar o pai também, né? Por ter feito isso, né? Trair minha mãe, né? Ele já devorava, já tinha essa cola, e ele também traiu ela com prostitutas e tal, né? Mas ao mesmo tempo foi uma coisa um traço que ele tomou pra si, né? Ele também passou a fazer, né? Se identificou com isso aí. É, enfim, tomando aqui. Mas o que esse sonho me convida a considerar é um problema completamente diferente. Essa relação africana suspeita me obriga a constatar que três mulheres sucessivas, entre elas a do sonho, possuem uma característica paterna: aquela boca encolerizada, esbravejando, empestando. Ora, é por essa boca que eu fico sabendo que o objeto de minha cobiça me é roubado. Então, será que estou tão fascinado assim por aquilo que me priva? E por que é que vou procurar o sinal disso, que, no entanto, não deixa de me enojar na mulher com quem posso gozar? A característica paterna apresenta um atrativo poderoso, e esse exemplo tem o interesse de revelar sua articulação com a repugnância. Não será uma particularidade idêntica, em outros casos, explicita o desencadeamento do ódio amoroso contra a mulher? Em se tratando de MB, o seio paterno que ele encontrava numa mulher era também aquilo que o excitava, segundo o conhecido esquematismo do complexo de Édipo. A referência mais fácil para compreendermos nesse exemplo, o erotismo da cólera. Será que é preciso tão pouco, se não para provocar, ao menos para fixar o desejo por uma mulher? Isso é amplamente suficiente, de fato, uma vez que a parte, o detalhe que parece tão insignificante, equivale à totalidade da situação edipiana. Aliás, nem é preciso tanto, já que a situação edipiana, por si só, basta para provocar o desejo, quase que independentemente da pessoa a quem se dirige. Aí, né, não terá sido assim no exemplo que se segue, né, já vai entrar no outro exemplo. Mas é interessante, né? A pegada do livro todo é essa, assim, né, dos casos, né? Realmente construindo e tirando algo de uma tese, de uma teoria sobre isso, né? Que ele vai construindo. E eu acho que até, não sei se foi a Rai que falou no começo, assim, você sente mais que os casos é que estão dizendo como é que a teoria vai ser, né? E não o contrário, né? Não é a teoria que está apontando e lendo, assim, né? Porque ele está falando o que é que os pacientes estão me falando. Aí os pacientes me falam isso, olha, ele falou desse sonho, assim, né? Foi ele que me disse isso, né? Que eu acho que é uma coisa que o Freud tem aqueles 5 casos principais, né? Mas neles, quando você lê, eu acho que eu pelo menos sinto um pouco isso também, né? O caso parece que está falando
tá embasando o que ele está falando ali. E os outros textos que ele escreveu também foram a partir da clínica, né? Não é uma coisa assim, o Freud não inventou assim do nada, não tirou esse negócio da cabeça dele, essa coisa da sexualidade, do ético e tal. Não é uma piração do Freud e tal. Tem uma coisa que estava presente ali, né, nos pacientes que ele atendia. E a partir disso que ele vai construindo, né? E eu acho que esse livro, isso fica muito claro de se ver, assim, né? E como é que isso está sendo falado, né? Enfim, né? No consultório também, né? A gente escuta muito isso aí, né? Então, eu acho que é por isso que é tão interessante, assim, como ele consegue construir tão bem, assim, encadear tudo. Como eu disse, parece, do jeito que ele coloca, assim, parece que foi numa sessão só, mas, né, nesse caso, mas não sei se Eu foi, mas imagino que realmente, tenha sido várias sessões, ele foi com elaborando, certeza. escrevendo, e é um risco que a gente corre quando a gente fala assim, ó, isso pode ser que tenha sido isso, e a gente começar a construir, a fantasiar coisas a respeito de um caso, o caso está aqui, a gente só pode ver o que está aqui, né? Porque senão a gente vai no achismo, mas isso pode ser isso para não acontecer aquilo, ou pode ser aquilo para não acontecer isso. Eu tenho receio que a gente embarque nessa de justificar coisa que ele não falou nada, né? Nós, os psicanalistas, a gente criar mais casos aqui, que aí é uma contribuição que é nossa, é da Rita Sujeito que está falando, e não do caso. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente fala. Isso pode estar remetendo a isso, pode ser ao pai, pode ser a mãe, pode ser lá. Nós não podemos entrar com contribuição de pode ser, né, dentro do achismo, que a gente corre o risco de estar colocando as nossas coisas enquanto sujeito num caso que ele teve muito cuidado para escrever. Né? E assim, tem até uma crítica em relação ao Patrick, que fala dele assim, o Pommier, que fala dele assim, que ele começa os casos, ele começa o livro com afinco, com dedicação, escreve tudo com muito critério, e depois no final ele arremata, né? Mas que no início, nós estamos no início, ele está escrevendo com muito cuidado, ele está relatando, de fato, todos os elementos importantes e os significados importantes dos sóis estão aqui. Então, a gente tem que se ater muito no que ele está falando, para a gente não. Eu fiquei assim também fantasiando, não, acho que isso pode ser aquilo, aquilo. Aí eu me peguei, peraí, o caso está aqui, está claríssimo, o que, que eu estou inventando moda aqui? Não é? Eu tenho que partir só do que está, por enquanto, aqui, que eu acho que é interessante, né? Que eu acho muito boa a análise que ele vai construindo em cima do sonho e ele vai dando para nós também uma possibilidade da gente ver, enquanto analista, como é que a gente permite, ao analisando, fazer as associações. É o analisando que faz, não é ele. Não é? Porque, às vezes, a gente cai naquela tentação de o cara fala uma coisa do sonho, a gente, pode ser isso. Como pode ser isso? Deixa o cara, deixa a pessoa fazer a associação. Não é importante. E não a gente se apressar já pensando, isso deve ser isso. Esse caso eu acho bem interessante a gente olhar, ver, não é? Essa questão da boca aí é fantástica. Não é como é que ele começa lá com a mulher que é mau hálito, depois a negra que tem a boca esquisita, e vai no pai que ficava com a boca estranha. Né? Então, assim, um significante muito forte. E que a priori nem parecia tanto, né? Uma mulher que tinha um mau hálito, apenas. A gente vai vendo como a coisa se associa, né? Como a coisa É, vai chegando lá, né? e que O também tanto churrasco da Freud quanto cadeira. Lacan falam da insígnia paterna, né? Hum. O que é a insígnia paterna? Quando fala, a mulher casa com o pai, o homem casa com a mãe. Uma insígnia, a gente cata algo que é, né, da figura paterna e vai localizar em algum canto aí, no parceiro que a gente escolhe. É a questão da insígnia. É um detalhe, porque às vezes a gente fica procurando uma coisa grandiosa. Eu escolhi ele porque ele é muito trabalhador, igual meu pai, nada a ver. Insígnia é uma coisa que é tão inconsciente, tão sutil, que a gente não vai achar qual é a insígnia assim, assim. Aqui, porque ele analisou o caso.
Por exemplo, é muito bom para a gente pensar nisso, né? Porque o pai xingando, né? E Uhum, daí o mau hálito nas mulheres, o hálito de álcool, possibilidade, né? uhum, Eu queria comentar também assim, né, que a gente falou sobre essa questão da clínica, e da teoria. Ele escuta, ele não tenta, ele escuta, né, e produz reverberações da teoria, né? Vai funcionando com mais questões teóricas, mas eu acho que não dá para dizer que ele escuta antes da teoria, porque ele só escuta dessa forma porque ele tem teoria, assim, né, para conseguir ouvir isso que não conseguir, enfim, desse modo, né? E também pegando assim, de novo, esse trechinho, né? Estão se devorando ou copulando. Como a gente não consegue, nosso eu, né? Não consegue abarcar os dois, né? Tem que organizar, ou é um ou é outro. É agressividade, é erotismo, é sexualidade, enfim. E a gente vê como, de forma assim, que não dá para organizar tão certinho, né? Às vezes é os dois, né? Se devora copulando, ou copula se devorando. E aí, enfim. Porra, É e porque o outra coisa também inconsciente não é reconhece a a contradição, né? agressividade. É. Não, eu só ia falar isso, que o inconsciente não reconhece a contradição, né? Assim, aí no consciente fica essa briga assim e tal, né? Mas o cara tá marcado ali. Fala, Carol. Eu estava comentando sobre a coisa da agressividade, de como ele marca, né, o bom uso erótico da cólera. Tá, vamos pensar nessa cólera como uma coisa que tem a ver com agressividade. Como ele marca um caráter potente, no sentido positivo, bom, né? Do que é isso que a gente está falando, desse afeto. E como, não sei, o senso comum leva muita gente para primeiro pensar nessa cólera e nessa agressividade como algo ruim. Hum. Eu estou pensando na dificuldade, por exemplo, dos meus alunos em entender sobre agressividade. Quando a gente fala na agressividade, por exemplo, na constituição subjetiva da criança. É uma dificuldade de entender o caráter positivo dessa cólera, dessa agressividade, desse sentimento, né? É porque também parece que é um termo muito difundido em várias nuances. Por exemplo, o vendedor ele tem que ser agressivo. Aí, qual que é essa agressividade do vendedor? Não é agressivo de bater no cliente. Ele tem que chegar, ele tem que oferecer, ele tem que propor. Isso é chamado de ser agressivo. Uhum. Não é? Ele tem que ser Sim. agressivo. Ele tem, no meu pensamento, ele é proativo, mas difunde que ele tem que ser agressivo. O cara tem que ser agressivo no trabalho dele, não é brigar com o povo, ele tem que ser agressivo, ele tem que fazer, ele tem que agir. Não é? Então, assim, eu acho que o termo ele está meio perdido no nosso português, que mistura tantas coisas, que não é dessa agressividade que se trata, e nem da agressividade de sair batendo. Uhum. Não é? Que aí os seus colegas, os seus alunos realmente vão, né, vão ter dificuldade. Eu estou entendendo o que você está falando, não é? Que é diferente. Diga, Charles. Não, em português a gente tem, né? É pegada, é ter pegada. É o bom uso erótico da pegada. Não é essa É da coisa, pegada. porque essa coisa passiva, essa coisa delicada, puritana, de ficar na espera, ser politicamente correto, né? Porque é esse embate entre as atrizes francesas e as feministas americanas, né? Dizer que teve um debate, uma briga um tempo atrás, né? Teve uma atriz francesa que disse que o piropo, o assovio, essa piadinha que os caras da obra fazem, né? Os caras estão na obra trabalhando ali, passa uma mulher, eles ficam gritando coisas, né? As feministas americanas acham isso assédio, um absurdo e tal. E teve Absurdo. uma atriz francesa que defendeu isso e outras atrizes francesas defenderam isso e entrou um conflito com as feministas norte-americanas, né? Porque as atrizes francesas diziam, mas isso faz parte da linguagem do amor, né? Uhum. Que é esse,
que para as americanas é um assédio, é uma invasão, é uma violência, é uma agressão. E para as francesas faz parte, né? Que é isso que a cultura branca norte-americana está perdendo, né? Uhum. Tá perdendo a testosterona, está perdendo a virilidade, está perdendo o uso de certas palavras, né? Que ali o Dante Alighieri tem o Vita Nova, né? Um texto dele chama Vita Nova, Incipit Vita Nova, eis que começa uma vida nova. Ele diz o seguinte, que isso que nós consideramos palavras de baixo calão é a linguagem do amor, né? São palavras que os amantes se dizem durante o ato sexual. E são palavras obscenas porque não se... Elas só são de baixo calão porque é a linguagem do amor, é privado, não se diz isso em público, né? Sim. Se a gente for pegar a língua portuguesa europeia, a língua espanhola europeia, não existe palavras de baixo calão, né? Eles não têm palavrões, eles dizem as coisas, né? Se fala. Agora, a nossa língua, a gente está criando compartimentos, né? Tem coisas que pode dizer, não pode dizer, tem coisas que é do privado, que é as coisas do público, né? Então, de repente, o próprio Papa, que é sua santidade, né? Sua santidade, o Papa Oi, que ele é o cara mais santo que tem no planeta. Ele utiliza uma palavra oi. da vida lá e tal, ele é Crucificado. o mundo inteiro, porque, né? São palavras que não se pode dizer, né? Então, acho que o Pommier tá resgatando aí certas coisas que estão sendo recalcadas, né? Quer dizer, a cólera, todos os sentimentos humanos, assim, existe um espectro de sentimentos, né? Que pode e tem um espectro de sentimentos que não podem, como se esses sentimentos não fossem nossos, né? Isso que é o funcionamento Uhum. do recalque, né? Então, eu acho assim, a cólera é recuperar a pegada, ter pegada. Acho que travou, não foi? Ah, não. Não, Então, voltou. parei, parei de falar. Fala. Só Isso. silenciou. Ah, tá. Isso eu me lembro assim, né, na parte. Logo no início, ele colocou: a generalidade da interdição da cultura pesa sobre a sexualidade humana. A civilização interdita a referência à natureza, nudez do corpo, enfim. E a cólera permite superar essa interdição. Essa interdição que estrutura a sexualidade humana, né? Daí ele colocou algumas consequências dessa interdição, como inibição, recalcamento, frustração, e a cólica seria... Cólica não, a cólera seria o outro. Acólito. Bem lembrado. E aí é isso, né? E E essa coisa diz, me chamou bastante atenção que ele não usa muito nesse início o termo agressividade. E não sei se me chamou assim, a atenção que esse nome cólera parece algo mais, ainda mais voltado a uma ira cotidiana, né? Uma ira que está aí. E na nossa cultura brasileira, mesmo sendo recalcando, mesmo sendo muito recalcado, ainda está aí, assim, nos filmes, nas músicas, nas nossas piadas, nos nossos apelidos. Aí aparece, né? e essa coisa do recalcamento de certos sentimentos e de certas palavras também, né? Pensando nessa coisa do politicamente correto, assim, é, eu acho que é justamente o sentido que é o sentido do recalcamento mesmo, né? Você não faz com que a agressividade, que a cólera, ela deixe de existir, né? Você simplesmente nega ela, né? É simplesmente isso, assim, né? Ah, isso aqui não pode, mas o recalcado retorna de alguma maneira, né? De alguma forma isso vai retornar, né? De um jeito ou de outro. Eu me lembrei até da, acho que foi a Preta Gil, que foi num evento, não lembro qual era a cidade, se era na Bahia, e era um evento de mulheres negras e tal, de sucesso, algo nesse sentido, assim. E ela começou a falar lá, e falou alguma coisa e percebeu que todo mundo ficou ficando assim e tal.
E ela ficou, mas o que é que tá acontecendo, né? É porque ela tinha falado alguma palavra proibida, assim. Alguma palavra que ela não poderia ter falado. Aí eu não lembro se primeiramente foi algo do tipo, enegrecer, algo nesse sentido, que, né, teria uma conotação negativa e tal. E aí ela, pediu desculpa e tal, né, e continuou. Aí daqui a pouco uma outra palavra que ela falou, e o pessoal Acho que foi denegrir que ela usou. denegrindo. Ele Pronto. negra. Aí o pessoal também. Aí ela disse, pô, peraí, mas Tem que mudar estão o me chamando, português. estão me chamando aqui para uma palestra, para falar enquanto uma mulher negra e tal, sobre isso. E eu tô por fora disso aqui, né? Tipo, até eu tô excluído disso aqui, né? Eu tenho que estudar mais e tal, porque não tô podendo nem falar, né? Fica complicado, né? Que você acaba excluindo mais do que incluindo até, né? Porque é o tipo de comportamento que não é para fazer o que tá fora entrar, né? É para fazer o que tá fora sair mais ainda, né? Uhum. É uma outra lógica, né? É a agressividade aí também, né? Mas eu entendo a dúvida que a Carol fica, como é que ela passa esse texto para os alunos, né? Como é que tem que ter esse cuidado mesmo, Carol, né? Como é que isso vai ser passado, como é que eles já entenderam? Acho que talvez é isso, que eles tenham que ler e trazer as dúvidas, a interpretação deles, para ver o que eles estão entendendo. Porque Sumiu. a gente tem coisas no horizonte hoje, né? Coisas super egóicas no horizonte hoje, e talvez mesmo na época que o Pommier escreveu, não tinha, né? Assim, Uhum. o que a gente ouve, assim, pessoas mais jovens, né? No caso, pessoas da faixa etária dos nossos alunos, né? De graduação. São medos, são temores que na década de 80, década de 90 era diferente, né? Uhum. Então, assim, o medo que se tinha na década de 90 do vírus da AIDS, né? Então, primeiro, o vírus da AIDS ele era algo foi ligado à homossexualidade, né? Então, você tinha aquela ideia assim, o câncer gay, né? De certa maneira, assim, Depois todo mundo. héteros estavam protegidos, né? Até que a coisa vai andando, eles, não, peraí, é um vírus que não escolhe sexo, não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe nacionalidade, porque foi ligado isso, lembra Ao assim, sexo. tem uma coisa africano, né? Teria vindo da África e tal, e quando se vê era uma coisa universal. Hoje, assim, a gente não ouve mais esse temor dos jovens em relação ao vírus da AIDS, que parece assim, bom, o vírus está controlado, está dominado, sabe como lidar, assim como a gente não tem mais medo da Covid. Uhum. Agora, tem medo de ser acusado de estuprador, né? Então, os jovens falam essa dificuldade de chegar no outro, como chegar no outro, que palavras não usar, que palavras usar, porque pode ser acusado de estuprador. Então, vê assim, tem um medo aí, uma coisa que impede essa, digamos assim, esse impulso, essa pegada, essa chegada, né, de se expressar, né? Então, quando você vai falar assim, o bom uso da cólera hoje, o bom uso no erotismo, às vezes fica difícil de alcançar mesmo. Porque a gente está numa cultura assim que a gente fala muito de violência, antiviolência e tal, só que a gente vê que as pessoas estão cada vez mais violentas porque não podem ser violentas em formas de violência não violenta. Uhum. Tá? Porque vê assim, os esportes, os jogos e tal, são formas de violência não violenta Não hoje violento. em dia, né? Então, eu acho assim que o Pomia está trabalhando um campo assim da violência não violenta, que é o campo sexual. E no campo Uhum. sexual, essa violência parece interditada, porque é estupro, é assédio, né? Então, como uma análise, como um certo discurso pode produzir palavras, argumentos, formas de relação que essa agressividade que é necessária no sexo, ela não seja assim tão efusiva, né? Tão espetacular, tão assustadora, mas que possa voltar a fazer parte. E pensar na gradação também, né? Porque, assim, nem tudo é um estupro, né? Porque tem essa equivalência, qualquer ato desse, assim, pequeno, ele é quase que
diretamente relacionada, tudo é estupro, assim, no sentido de a gravidade da coisa, né? Os pequenos atos, eles vão sendo tornados como todos extremamente agressivos, né? Qualquer sinal de agressividade é sinal de agressividade máxima. Então, tem uma É, eu, gradação, né? eu, No final eu tem tenho essa uma gradação. paciente que mora na Itália, ela é brasileira, tem 17 anos, menina linda, maravilhosa. Então ela sai, vai no barzinho, senta lá sozinha. Ela está morando lá, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ela não conseguiu trocar um beijo com nenhum italiano até hoje. Por quê? Ninguém chega, ela vai nos caras, começa a conversar, eles ficam assustados com ela. Porque ela chega para conversar e eles. E ela, se fosse uma menina que não fosse bonita, então tá, tudo bem, por causa disso, sei lá o quê, né? O que, que é, qual a insígnia. Mas ela não conseguiu um beijo, ela falou, não vou aguentar, não é preciso nem um beijo, eu não consigo ir para a Itália. Gente, não consegue. Porque ela está numa cidade do interior, Sintra, uma cidade universitária, cheia de jovens europeus, e que o povo não chega, não. Ela está sozinha, aí quando ela chega e pergunta, não, porque a gente tem que ter cautela, não sei qual que é a sua, esse medo do outro mesmo, né? Medo de chegar e de ser taxado como agressor, como tudo é assédio, né? Agora tudo é assédio, Isso tudo é que, assédio. isso que o Charles trouxe também me lembrou ao Bill Churran no Sociedade do Cansaço, né? Que ele colocou que o paradigma de hoje, né, mais o paradigma imunológico do século XX, né, que seria nessa lógica de se proteger de um estranho, né? Então, foi assim os séculos que construíram, né, os hospitais, os hospícios, as prisões, enfim. Aí depois, a partir daí, ele constrói, né, a tese dele da sociedade do desempenho, que seria, enfim, né? Mas o que eu achei interessante que seria justamente essa lógica de que tem algo iminente no próprio sistema, assim, né? Então, a desconfiança não é mais só da autoridade, mas assim dos que estão em torno, assim, né? Enfim, não é mais e até Eu lembrei de mais um exemplo também. O Charles falou da coisa dos esportes, eu lembrei aqui da, da NBA, né? Do basquete americano, que hoje em dia é uma reclamação muito grande dos jogadores é como o número de faltas técnicas aumentou muito. A falta técnica, no caso, é se o cara tem algum comportamento de provocação do outro jogador, do outro time e tal, algo do tipo. E é uma queixa muito grande de jogadores, sendo que os juízes continuam a fazer, né? Quer dizer, uma coisa que faz parte do jogo, que muitas vezes não é um comportamento que sai do âmbito esportivo ali, não é uma coisa que ultrapassou, o cara não agrediu fisicamente o outro, mas é uma provocação normal que no basquete americano, assim, sempre existiu, né? Mas que tem um movimento dentro da própria liga de inibir isso, né? Então tem a ver também, toda demonstração de agressividade tem que ser escondida, né? Até naquele lugar É ali que verdade. você precisa Próprio. disso, né? Você precisa disso, você precisa jogar pra cima do cara e tal. Enfim, isso. Bom, nossa Oi, hora está gente, bom chegando. dia. Agora vocês Uhum. estão me ouvindo? Isso, senhora. Tem Ah, alguém tá. Porque falando? eu tava falando sozinha aqui. Só a Juliana que viu. Eu achei que vocês estavam me ouvindo. Não, eu ia Minha câmera dizer, tá bem em cima de você. muito mais do que questão. Alguém quer falar também, mas bem rapidinho. Muito mais que questão de estupro, que o Eduardo falava, é questão do assédio, né? Não precisamos nem ir para Coimbra, nem ir para Portugal. A gente percebe que o sintoma dos jovens atualmente é muita inibição, né? Eles estão ficando inibidos de chegar, de Sim. falar, de lidar com o sentimento deles, né? E aí às vezes acontecem essas extrapolações, assim, essas agressividades exageradas, né? Porque tem uma linha muito tênue, né? O que é permitido, o que é politicamente correto ou não, né? Então fica muito e às vezes né, a gente sabe que existe também nessa geração um mau uso, né, dessas questões, assim, um exagero, né, uma tentativa de se aproveitar, né, de alguma situação realmente, né, na relação a dois, né, de provocar, né, chamar atenção, né, e exagerar em mentiras,
né? Que é bem próprio também da adolescência, né? Então, eu percebo muito isso no consultório, essa inibição que está ocorrendo na relação amorosa, né? De uma forma geral, tá? Aí tinha alguém querendo falar, desculpa, eu interrompi. Oi, Era a bom Alana. dia. É eu. Tudo bem, pessoal? Adorei a discussão e chamou a atenção uma coisa que a Ana falando sobre a questão da clínica e o adolescente, né? Eu acho que é muito comum hoje os adolescentes buscarem um relacionamento saudável. E aí uma dificuldade em definir o que é isso saudável e que não pode manifestar os afetos, né? Tem que saber qual o afeto correto para ser manifestado na hora correta e não ser taxado de uma pessoa abusiva, entre outras coisas. E não só adolescentes, acho que também tem muito isso nos adultos. Acho que tem a geração 95 para cá, acho que isso é bem comum, 90, não sei. E uma coisa que tem me chamado a atenção, acho que tem um tempinho, é a dificuldade em lidar com o outro, né? Com o diferente, o sexo diferente, principalmente no discurso feminino, que é mais fácil se relacionar com pessoas do mesmo sexo no sentido feminino, porque com o outro, no sentido masculino, seria muito estranho, né? E aí há uma dificuldade em se definir ali, pelo menos é o que eu tenho escutado ultimamente. Isso me fez pensar quando o Charles falou sobre os novos lugares que essa agressividade da sexualidade é colocada, o esporte, não sei. E fiquei pensando nessa dificuldade em lidar com o outro, né, como uma instância diferente, como aquele que nos assusta, e essa questão da sexualidade, né? Se alguém pudesse falar mais um pouquinho sobre isso. Acho que pela hora vai ficar pro próximo, hein? Vai ter que vir mês que vem, de novo, Alana. Com certeza estarei aqui. Próximo caso aí vai abordar muito isso, a sexualidade do objeto de desejo. Sim, Que a gente pode ver uns 3 casos, talvez, na próxima. vamos embora. Só terça-feira. A gente vê. A gente ficou para o dia 13 de julho, não foi? A gente tinha combinado? Dia 13 de julho, 10h30, novamente aqui. Né? Um Pronto. beijo grande para todos, um bom dia. Um beijo. Tchau, pessoal. Até a Pessoal. próxima. Tchau, Tchau. gente. Até mais.